Clara, temos livro. Olha, Tão discreto esse livro. olha, esse livro, pô, É a primeira vez que um livro fica em pé ele sem ficou suporte. em pé sozinho, sem o suporte. Ele pesa quase 2 quilos. Ele tem 1.398 páginas. Eu até decorei isso, mas eu vou... 1.398 páginas. O Mundo, uma história através das famílias, do Simon Sebag Montefiore. O Sebag Montefiore é o cara que escreveu os Romanov, que fez uma boa biografia da cidade de Jerusalém. Ele é um bom historiador. Eu estava de olho nesse livro já há bastante tempo, foi lançado há 2 anos nos Estados Unidos. E eu tenho várias considerações a fazer em relação a ele como objeto, porque isso aqui é uma estupidez. Como é que se lê? Não, é complicadíssimo, né? Porque, olha, não é um livro que você vai levar para a cama. Ele não é um livro que você vai conseguir ler em qualquer lugar. Você tem que ter uma mesa para botar essa porcaria em cima, ou pelo menos uma almofada aqui no teu colo para botar ele em cima. Eu, na Amazon, vi um monte de gente reclamando disso nos Estados Unidos, na Inglaterra. Várias pessoas cortaram em 2. Mas isso é preciso ser uma pessoa fria e cruel para pegar uma faca e cortar o livro em 2. Eu nunca conseguiria fazer isso. Na verdade, eu descobri que na Índia, de todos os lugares, eles fizeram uma bela edição em 2 Volumes. em 2 volumes e mandei vir. A edição inglesa, indiana, é em 2 volumes. Agora, você diz assim, por que você não lê isso aqui no Kindle? Porque eu nunca vi um livro que seja menos legível no Kindle do que esse aqui. O que é esse livro? Esse livro é uma história do mundo. Mas ele não é uma história da política ou dos fatos propriamente, ele é uma história das pessoas. Ele é uma história de gente. Ele vai entrelaçando essas histórias das famílias. Famílias de quem você já ouviu falar, sei lá, Kennedys, ou Ptolomeus, ou Habsburgos, ou Rothschilds, ou Kenyatas. Ele abrange o mundo inteiro, Oriente, Ocidente, o que for. Muito interessante para quem só conhece a história ocidental que é ensinada nas escolas. Então, isso aqui tem uma visão de uma história, o mais perto que você pode chegar de uma história universal, mas contada através das pessoas. E isso tem uma vantagem, é que todo mundo tem um destaque parecido, porque se você conta uma história de reis, as rainhas não entram na jogada, ou entram superficialmente, ou... Você, por exemplo, numa história convencional, você vai ler que o sultão fulano de tal, na Turquia, antes de morrer, nomeou o filho mais novo herdeiro porque a mãe daquele menino era a sua favorita e pronto, e fica por isso. E esse livro aqui vai lá, quem era essa favorita e por que ela era favorita e o que aconteceu, e aí depois passou todos os outros irmãos na faca, etc. É uma história de sangue, traição, psicopatia. É uma história... Game of Thrones, perto disso, é uma historinha de criança, é um conto de fadas, porque o ser humano é mau. Você pode apostar que o ser humano vai inventar formas sérias de perturbar os outros. Mas aí o que acontece? É uma história com um elenco fascinante. E não é uma história linear, ela é uma história cronologicamente ajustada, mas ela não é linear. Então, você está lendo um trecho, digamos, você pega um pequeno pedaço sobre Dom Pedro I. E aí, do Dom Pedro I, ela pula para um primo dele na Áustria. Habsburgo. E depois volta. E você, às vezes, está lendo aqui, e você quer voltar um pouco porque você acha que isso aqui está interessante, parecido com o que você leu 4 ou 5 páginas adiante. Ou você quer ver onde o Dom Pedro vai aparecer, porque você está querendo ler aquela linha do Dom Pedro, e aí você
vai folhear um pouco mais para frente. Isso aqui não dá para fazer em Kindle. Esse livro é um livro muito curioso, porque você tem 1.398 páginas, mas você tem uma multidão de histórias. E elas são histórias sucintas e muito leves. Porque, claro, que você não pode se aprofundar em nenhuma história individual quando você está escrevendo a história do mundo. Então, você esquece toda aquela parte chata dos livros de história que te dão na escola, dos tratados e daquelas personagens meio mumificadas. E você começa a lidar com gente. Isso aqui é uma grande revista de caras, sabe? Desde quando? Desde o Neolítico? Desde as primeiras pegadas de uma família humana. Ah, desde antes da Revolução Agrária. Sim, sim. Isso aqui vai lá atrás. Ele pega gente na Suméria. Nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Claro, não sou historiadora, mas enfim. Mas ele pega tudo que ele consegue. Os impérios chineses, Turquia, nações árabes, persas, Afeganistão, Índia, Brasil. É uma história universal em que o Brasil tem as suas páginas, e muito bem feitas. As páginas sobre o Brasil, eu acho que... Eu ainda não terminei de ler, porque, como estou te dizendo, são livros que você vai, você volta, mas eu procurei. Ele leu a Lilia Schwartz. Ele agradece a ela, ela está na bibliografia, e ele, inclusive, menciona a Lilia Schwartz. As Barbas do Imperador. Não, ele menciona ela aqui no meio, sem fazer referência ao Cavalo, mas ele reproduz uma coisa qualquer sobre o Brasil, diz alguma frase, como diz Lilia Schwartz. Ah, que legal, que gentil. Então, você vê que a fonte dele, em termos de Brasil, é excelente. Ele tem grandes fontes. Os livros que ele consulta são maravilhosos. Eu não consegui acessar, porém, a bibliografia, porque a bibliografia que ele consultou está no site dele, é um link para um PDF. E essa página dele está suspensa, saiu do ar. Porque se tivesse uma bibliografia aqui, você teria um livro de 3.000 páginas, suponho eu, ou ainda mais páginas do que a gente tem aqui. Esse livro, como texto, ele vem mais ou menos até aqui. Mas isso não quer dizer nada, porque dentro... Isso aí é o que? Índice remissivo? Isso aqui tem um índice... Primeiro, ele tem umas epígrafes ao contrário, sabe? Ele termina com frases importantes. A última frase é da Anne Frank. Que dor. Pense em toda a beleza que ainda há ao seu redor e seja feliz. Então, você aqui tem as notas de cada capítulo, e isso também, o fato dele ser um volume único, e aqui eu quero ver como é que vai ser com 2 volumes, talvez 2 volumes até facilite em relação ao primeiro, porque o ideal aqui era essas notas estarem publicadas num volumezinho separado, para você estar aqui e você quer ver a nota, Claro. você poder ver. Isso no Kindle é mais simples, você chegar a essas notas. E aí você tem o índice remissivo. Mas é uma leitura maravilhosa. A sensação que você tem é que você está maratonando uma série brilhante, com a quantidade de personagens. Eu vou fazer o seguinte, esse livro evidentemente é um desafio, no meu próximo ano não tem espaço para ele. Mas eu quero muito que comentem os nossos espectadores que vierem a lê-lo, eu quero ouvir a opinião deles. Eu também, me interessa muito. Pois é, então entre em contato com a gente pelas redes do meio. Eu estou achando ele uma montanha-russa. Ele tem senso de humor, ele tem um poder de síntese maravilhoso, porque ele te resume
um acontecimento enorme em 4 linhas. Ele, ao mesmo tempo, consegue te dar uma ideia dessas pessoas, por resumido que seja, porque ele usa muito aspas. Ele usa todos os documentos em que ele conseguiu botar a mão. Quer dizer, descrições das pessoas, cartas de uma pessoa para outra, diários. Que pesquisa alucinante. Não, ele fez isso durante a pandemia. Que pesquisa Foi o hobby dele na pandemia. Essa parte da pesquisa é absolutamente maluca, porque praticamente cada personagem que aparece tem aspas. Quer dizer, os mais antigos, Claro. não necessariamente, mas desde que se inventou a escrita, você tem. Incrível. Tem aspas, tem descrições, tem detalhes médicos das pessoas. Ele conta que Dom Pedro estava tendo uma diarreia quando declarou a independência. Não é um fato trivial de uma história universal comum. Não, não é. Isso é, mas é um fato curioso. É o fato humano. Claro. Então, ele pega exatamente o que os outros não contam, o que os outros não acham. Só que a gente sabe disso do Dom Pedro I, mas a gente não sabe disso do imperador chinês, né? Esses detalhezinhos, essas coisas assim. A gente não sabe, esse é um conhecimento que a gente tem aqui. Mas, por exemplo, tem já esqueci, um rei turco que morreu muito jovem e estava tão mal que ele, inclusive, soltava fezes pela boca. Quer dizer, o sistema dele estava tão... Sei lá o que era que ele tinha, né? Mas era uma coisa terrível. Ele era um esqueleto e tal. Enfim, essas coisas muito interessantes de você saber. Olha, que aqui tinha essa pessoa que tinha essa coisa nojenta que acontecia a respeito dela. Incrível, Cora. Incrível esse livro. Então, eu estou empolgadíssima com esse livro porque ele é um livro diferente de tudo que eu já li, em termos de livro de história. Porque você, às vezes, tem um livro de história muito detalhado, eu adoro ler livros de história, mas dedicado a um período, Claro. dedicado a uma família, dedicado a um personagem. A ambição dele aqui é fenomenal, porque é universal. Muito bom. Muito bom. Olha aqui, vamos fazer referência aos tradutores. Por favor. Porque os tradutores, tradutores fizeram um belo trabalho. São Cláudio Marcondes, Denise Botman e Paulo Geiger. São ótimos tradutores. Fizeram um belo trabalho. Mas, né, como é que o ser humano me faz um livro desse tamanho? Tinha que ser dividido em 3 volumes. Eu acho. Eu estou começando a não dar mais conta de livro com mais de 600 páginas. Até fisicamente. Claro. É pesado. Eu sou uma velhinha, pô.